Outra estratégia nutricional, então, que eu vejo que é bem comum, que algumas pessoas fazem sem informação, muitas vezes. Tem algumas pessoas que dá certo, tem outras que já não se adaptam muito bem. É o tal do jejum intermitente, tá? Na verdade, o jejum eu acho que até é um assunto bem polêmico. Eu sempre oriento, então, e falo com os meus clientes duas coisas. Que a nutrição, ela é um campo, assim, que te abre muitas portas, né? Mas a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Eu tenho ali uma especialização em nutrição materno-infantil e agora em emagrecimento estético, tá? Então, eu trabalho nesses dois nichos. Mas, e às vezes a pessoa vem me procurar para fazer ali uma dieta de hipertrofia, que é para ganhar músculo, ou então daqui a pouco para fazer um jejum intermitente. Então, eu sempre deixo bem claro, eu consigo te ajudar até um determinado ponto. Talvez depois disso aqui eu não vou conseguir te entregar tudo o que tu precisa, né? Porque o que acontece? Em especial o jejum intermitente. Ele deve ser feito de uma maneira muito bem assistida. Nem todo mundo pode fazer o jejum e tem algumas pessoas que fazem por conta própria e ao invés então de ajudar, acaba atrapalhando muito, tá? Principalmente pessoas que têm problema com glicose, né? Se tem diabetes até é tranquilo de fazer, né? Até para regular um pouco esse açúcar no sangue. Mas ali quem tem glicose muito baixa ou até pressão baixa, não é o ideal fazer esse jejum, tá? O que acontece? Às vezes as pessoas nem sabem que tem, né, glicose baixa ou a pressão baixa, faz essa estratégia e passa super mal, né? E aí só depois vai descobrir que tem esse problema. Então, outra coisa também, né, que às vezes eu fico um pouco assim com esse jejum. Eu sou nutricionista e eu estudei, então, sobre comida, né? Então, como que eu vou orientar uma pessoa a não comer? Às vezes a gente fica com esse problema, né? Então, assim, se eu estudei sobre alimentos, sobre comida, como que eu vou te passar uma orientação de ficar sem comer? Então, também para quem busca essa estratégia do jejum intermitente, eu sempre aconselho que busque outro profissional, né? Às vezes até uma equipe multi ali que a gente vai precisar, não só de nutri, mas em algum endócrino, médicos, enfim, a gente vai precisar de várias opiniões para saber se é seguro a pessoa fazer e se ela realmente está apta, tá? O que acontece? Existem, então, vários tipos de jejum, tá? Desde ali de jejum de 8 horas até 36 horas. Então, o que normalmente, né, a gente indica? Eu não indico muito jejum, né, mas os profissionais que indicam que se comece a fazer jejum de períodos curtos, né, porque talvez tu não vai te adaptar. Uma coisa que acontece, que é comum no jejum, a pessoa acaba ficando com a glicose baixa, então ela já passa mal, começa a tremer, dá muita dor de cabeça. Outra coisa que acontece no jejum, a gente ficar sem comer, altera o humor, né? Então, assim, quando a pessoa fica naquele estado de inanição, de fome, o humor ele acaba alterando um pouquinho também, tá? Então, quero usar uma estratégia de jejum, né? Então, ele pode ser feito de 8 a 36 horas, só que o ideal, então, o recomendado é que se faça 2 vezes na semana. O que eu vejo, né? Primeiro, as pessoas começam a fazer de forma errada. Elas vão começar a fazer um jejum, já começa fazendo um jejum aí de 12 horas. Então, durante 12 horas, não ingere nada sólido, né? Não come, mas pode tomar água, né? Chá, café, tudo sem açúcar, né? Porque se tu colocar açúcar, já quebrou o teu jejum, tá? Outra coisa que eu vejo, que as pessoas, então, começam de uma maneira errada, porque elas já começam a fazer um jejum muito prolongado e ainda não tá preparada, né, para fazer esse jejum. Teu corpo precisa se acostumar. Claro que nas primeiras vezes ali, tu vai sentir um desconforto, tu vai sentir uma dor de cabeça, alguma coisa assim, porque o teu corpo não tá acostumado, né, ficar sem comer, então para ele é novidade. Claro que ele vai acusar, ele vai reclamar algumas coisas, tá? Então, assim, quero fazer de novo, preciso perder peso muito rápido, vou casar no final do mês, preciso entrar no vestido. O jejum seria uma boa? Seria. Então, a níveis ali de perda de peso rápida, ele poderia nos auxiliar. Mas, de novo, pensando então na manutenção de peso, não seria a forma mais indicada, né? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem se enxergar a longo prazo sempre fazendo esse jejum.
Já tenho vários casos, né, atendo casos de pessoas que tentaram usar essa estratégia. Ela funcionou por um determinado período, mas que depois elas voltaram a ter um reganho de peso, tá? Outra coisa que eu vejo, que é super comum, a pessoa faz ali o jejum de 36 horas, né? Ficar um dia e meio quase sem comer. E aí, como que quebra esse jejum? Né? O que tu vai comer depois? Muitas pessoas não sabem. Aí, alguns casos que eu vejo, tá? E que é verdade. A pessoa me conta que faz jejum, tá? E como que tu quebra? Ah, eu compro um X, ou sei lá, uma torrada, um cachorro quente. Então, assim, se a gente for parar para analisar, não tem muita lógica, né? A pessoa ficou ali 36 horas sem comer e depois, para quebrar o jejum, comeu um X. Então, perdido, né? O jejum foi todo perdido. Então, assim, não só a questão do jejum precisa ser bem assistida, mas também a quebra desse jejum precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada, tá? Então, assim, a indicação é que a gente sempre quebre esse jejum com alimentos mais leves, né, de baixo índice glicêmico, ou seja, que não tenham ali muito açúcar na composição. Porque quando tu tá num período de, né, que ficou muitas horas sem comer, aí tu vai lá e come, por exemplo, um X, tua glicose vai lá nas alturas, né? Então, assim, isso dá um pico de glicose na tua corrente sanguínea. Pode ser que tu passe até mal, porque o teu corpo, né, ficou tantas horas sem nada, e aí tu come uma coisa mega calórica. Então, se alguém quiser fazer, também indico alguns profissionais que trabalham com isso, que são especialistas em jejum, que vão saber auxiliar da melhor maneira possível, né? Eu não seria a pessoa mais indicada.